Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar início, então, à live, onde o tema principal é como gerenciar com qualidade uma escola desportiva. Já estamos recebendo alguns dos nossos participantes. Infelizmente, tivemos uma baixa na nossa equipe aqui dos participantes da live. A professora Priscila Limana teve um problema com a internet, com o sinal, e acabou, infelizmente, não podendo participar conosco. Damos um abraço para ela, quem sabe numa outra live ela possa participar com a gente, ok? Então, a ideia, antes da gente contextualizar o tema, é a gente conhecer os nossos participantes, né? Todos que estão aqui, além de professores, pedagogos do esporte, professores de educação física, também têm experiência dentro do espaço de gerenciamento de escolas esportivas, de atividades físicas, né? Então, nós vamos conhecer, em primeiro lugar, antes de contextualizar o tema, vamos conhecer os nossos participantes. Vou passar aqui a palavra, então, para o professor gestor Márcio Cardoso. Por favor, professor Márcio Cardoso, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo conosco. Boa noite a todos, boa noite, professor Aleirton, boa noite, Daniel, obrigado pelo convite, participar da live. Já parabenizo também, Daniel, o teu trabalho que tu vens fazendo durante a apresentação de diversas lives com diversos profissionais da área. Como é importante, né, a gente estar discutindo assuntos ligados ao nosso setor, nosso segmento, visando sempre aí a evolução, né, dos nossos profissionais e isso que a gente busca de uma forma geral. Então, meu nome é Márcio Cardoso, eu sou profissional de educação física, formei em 2001. A minha formação foi bastante prática já desde a faculdade. Já desde o início, né, da minha vivência como profissional, eu já pude abrir a minha escola, né, iniciar um primeiro trabalho aí junto ao empreendedorismo, à gestão, já ter os primeiros movimentos nesse sentido. E depois a minha formação foi se direcionando também, né, para a área da gestão, onde a gente entendeu naquele momento e hoje muito mais como é importante, né, um bom gerenciamento, né, do nosso negócio na área do esporte, nosso negócio na área da atividade física. A gente ter esse olhar técnico e ter o olhar de gestão também como dois pilares aí para um bom trabalho, né, para um trabalho sustentável. Então, vai ser um prazer aí estar conversando, abordando alguns temas importantes e fico à disposição aí, Daniel, para a gente estar trocando ideia. Prazer de receber, professor Márcio, sempre é uma satisfação, além de um profissional acima da média na área das escolas de futebol, no gerenciamento também das escolinhas e de vários projetos na área de administração esportiva. Tenho certeza que quem está participando hoje vai poder se privilegiar de um autoconhecimento que o professor Márcio vai apresentar para a gente hoje. Antes de conhecer o nosso próximo participante, gostaria de dar uma boa noite especial aqui, uma série de pedagogos do futsal, pedagogos do esporte, professores de educação física, o mais alto gabarito. Então, quero dar um grande abraço ao professor Marcos Carvalho, que é um parceiro do professor Márcio na Escola Bom de Bola, uma escola de muitos anos já. A Escola Bom de Bola, o que é, Márcio? 98 é início, Bom de Bola? Bom de Bola completou 21 anos agora, desde 99, né? 99. A nossa inauguração, 99. Isso aí, o Marcos aí foi um grande parceiro aí hoje na marca Bom de Bola, mas no início lá, um excelente profissional, um cara que eu devo bastante coisa a ele também aí por estar aí tocando Bom de Bola com a gente. Show de bola. Estamos recebendo também o querido professor Marcelo Lobato Soares, que tivemos a oportunidade de tê-lo como um dos nossos pedagogos de futsal da Escola Bola da Rede do ano passado, do Colégio Monteiro Lobato. É uma satisfação tê-lo conosco mais uma vez, professor Marcelo. Atualmente está trabalhando na ACM, lá na Serra, em Gramado, Canela. Então, Marcelo, satisfação. Não, a ACM não, no SESC, né? Então, seja bem-vindo, professor Marcelo. Professor Guilherme Vivian, muito prazer em tê-lo conosco. O professor fez uma live conosco na semana retrasada, um prazer tê-lo conosco. O professor Fábio de Oliveira, né, que inclusive é um dos inscritos do nosso curso de Pedagogia e Gestão do Futsal na Infância. É uma satisfação de ter conosco, professor Fabrício, prazer.
Hoje tu está tendo a oportunidade de poder observar 3 palestrantes do próprio curso, né? Eu vou fazer a parte da psicologia do esporte, junto com o professor Cassiano, o psicólogo Cassiano. O professor Márcio vai fazer a parte de gerenciamento de escolas esportivas, com o professor Evandro, e o nosso amigo Aleirto Cavalcante vai fazer a parte de metodologia do ensino do futsal, junto com o nosso querido professor Eduardo. Né? Então, o Dudu, né? O Eduardo Dudu. Então, um prazer em tê-lo conosco, Fábio. Professor André Pérez também, boa noite. Acabei de assistir tua live ali, muito boa. Mais uma vez, obrigado pela essa disponibilidade de poder também criar conteúdos dentro da pedagogia da infância. Prazer de ter conosco, professor André. E sempre uma satisfação receber e reconhecer outro orientador pedagógico, futsal, muito qualificado na nossa cidade, professor do Colégio Sevinhel, professor Maurício Adamati. Prazer em tê-lo conosco, professor Maurício. É sempre uma satisfação ter a tua presença. Lembrando que se a gente fizer um levantamento aqui, pessoal, já temos 6 pedagogos do futsal que também têm experiência com gerenciamento de escolinhas ou auxiliar em gerenciamento. Então, eu peço que os colegas possam contribuir aqui no nosso chat, mandando sugestões, opiniões, para que a gente possa qualificar ainda mais a nossa live. Bom, professor Aleirto, é um prazer mais uma vez recebê-lo, é uma grande satisfação tê-lo conosco, seja bem-vindo. Gostaríamos, então, de receber a tua apresentação para que os profissionais daqui do Sul possam conhecer um pouquinho do teu trabalho. Primeiramente, boa noite, professor Daniel, boa noite, professor Márcio. Para mim é um prazer enorme estar em contato com profissionais de tão alto gabarito assim. E eu sou o professor Aleirton Cavalcante, eu sou bacharel em Educação Física, pós-graduado em futebol e futsal. Comecei lá com futebol e futsal no estágio, lá no Clube Espéria, um clube muito tradicional aqui em São Paulo. Depois passei para a Prefeitura de Arujá, onde fiquei 7 anos. Trabalho juntamente com o da Prefeitura de Arujá. Trabalhei no Clube Nippon também, é um clube nipônico aqui da região. Trabalhei por 4 anos lá. Em gestão, eu tive uma academia de musculação e treinamento funcional por 3 anos. Trabalhei também na criação de vários projetos esportivos para a Prefeitura de Arujá, projetos competitivos de minha autoria, de minha criação, e trabalhei como o criador do projeto, o coordenador, o professor, o roupeiro, o motorista, trabalhei com tudo um pouquinho. Estou no Corinthians desde 2017, desde o começo do ano de 2017. Não trabalho diretamente com gestão lá no Corinthians, mas trabalho no auxílio da gestão, porque nós trabalhamos na matriz, lá no Parque São Jorge, de 85 escolas licenciadas no Corinthians no Brasil inteiro. E também lá no Corinthians tive a oportunidade de criar algumas coisas, criei a seleção de futsal, seleção das escolas de futsal, e criei também a metodologia de trabalho para as escolas de futsal, especificamente para o futsal. E também tive a oportunidade de ser treinador do Sub-7, Sub-9, das categorias dessas seleções. Também faço parte do projeto de captação lá do clube, esse projeto de transição do garoto da escola para as categorias de base do clube. Sou atual treinador do Beach Soccer também, profissional. Somos bicampeões paulistas de Beach Soccer. Então tem alguns projetos aí na qual eu auxilio na gestão, além da parte prática. Queria saber, professor Aleito, quando é que tu fica em casa? Porque, meu Deus, olha, não é fácil, professor. Olha, tu tem vários projetos bastante significativos, deve te tomar bastante tempo, né, professor? Realmente é um pouco corrido. Agora, imagina como que deve estar sendo estranho, assim, nessa situação de pandemia, de trabalho à distância, sendo que você está acostumado ali a trabalhar 12, 13, 14 horas por dia ali, e agora se encontrar nessa situação aí de só trabalho online, home office, é um pouco complicado.
Sem contar que no ano de 2019, no ano passado, eu também criei um projeto, já lá no Corinthians, criei um projeto aqui na cidade de Arujá competitivo, numa equipe local aqui, que é o Fortaleza, inclusive equipe dos meus irmãos, que era para proporcionar a vivência do competitivo para as crianças aqui de Arujá que tinham que ir para outra cidade para poder competir. Então, criei um projeto também que, infelizmente, esse ano a gente não pôde dar seguimento, até por conta da pandemia também. Então, são vários projetos. A gente está sempre trabalhando aí, sempre na ativa. Bom, satisfação em tê-lo conosco, professor Ayrton, professor Márcio. Bom, eu sou o professor Daniel Geraldi, né? Sou mestre em reabilitação e inclusão, sou graduado em educação física, atualmente faço um doutorado dentro da área da educação, mas na parte de gestão, eu não tenho nenhum curso de especialização em gestão, e até daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, em relação à graduação, dentro das minhas possibilidades, e que os colegas aqui vivenciaram, mas eu tive a oportunidade durante 10 anos em trabalhar na escola Rola Bola, e durante os 10 anos, 6 eu fui o coordenador pedagógico e gerenciar as sedes da escola, né? Então, aprendi muito mais na parte empírica, né? Sem nenhum tipo de teoria embasando, mas mais uma situação mais de feeling, de vivência pessoal mesmo. Então, durante 6 anos, administrei a escola do Rola Bola. Quando eu saí do Rola Bola, nós tínhamos 14 sedes, e era aquela coisa ir na cara, na coragem, nos ginásios, conversar com os coordenadores, fazer curso com os professores, tudo através de uma percepção empírica, sem ter um conhecimento mais evoluído. Depois, em 2000, abri minha própria escola, que é o Bola na Rede, que até hoje está no Colégio Monteiro Lobato. O ano que vem a gente completa 20 anos a nossa escola. E a mesma coisa, sempre um gerenciamento a partir de uma vivência prática, de percepções de mercado, mas nada em relação a um conceito de teorias, de estudo mais avançados, né? E nós vamos debater isso daqui a pouco, como quem sabe talvez uma fragilidade da nossa formação na área da educação física, e conversei bastante com o professor Márcio sobre isso hoje, a gente daqui a pouquinho vai tocar nesse assunto. Mas gostaria de caracterizar o nosso tema, não indo diretamente para a área da administração, do gerenciamento, da gestão de escolas. A gente tentar fazer, num primeiro momento, uma caracterização junto com a pedagogia do esporte. Então, a gestão do esporte com a pedagogia do esporte. E os conceitos mais próximos que a gente vai encontrar de gestão do esporte são os conceitos desenvolvidos pelos professores doutores da Universidade Federal de Minas Gerais, Pablo Juan Greco e Rodolfo Novelino Benda, que na publicação Iniciação Esportiva Universal falam que o sistema de formação esportiva possui uma estrutura para que a gente possa desenvolver essa formação da criança que inicia lá no início da escolinha de futsal, na de basquete, no esporte que seja, que ela necessita uma estrutura nessa formação esportiva, que passa por uma parte de administração, uma parte institucional, uma parte relativa às diferentes manifestações do esporte, então esporte educação, esporte alto rendimento, esporte rendimento, esporte saúde, passa por um planejamento das ações de conteúdos, né, das habilidades que as crianças precisam desenvolver, e passa por uma segmentação de etapas de desenvolvimento infantil. Então, é claro que a gente vai se centrar no segundo item, que é a parte institucional, onde nós nos encontramos como gestores de escolas esportivas, né, onde a partir dali vai ser o nosso carro-chefe para poder falar, então, como desenvolver as manifestações dos diferentes do esporte, como desenvolver as habilidades básicas, técnicas, táticas, ou seja, a parte pedagógica e metodológica, e como é que a gente respeita, dentro de um processo de gestão, a parte temporal de desenvolvimento das crianças no esporte. Tá? Então, a ideia é que a gente possa fazer, então, um link aqui entre gestão do esporte e pedagogia do esporte. Né? Então, acredito que as coisas estão muito próximas, estão casadas, né? São os conteúdos, são as pessoas, são os processos que precisam estar se comunicando, né? Então, pedagogia do esporte tem que se comunicar com a gestão esportiva. E aí, então, a partir desse primeiro referencial, é que a gente cria o nosso primeiro tema, né? E aí, a partir de uma demanda que eu observo, né? E aí vamos ver se os nossos colegas também observam ou não, né? De uma possibilidade de uma formação gerencial ser uma fragilidade
nas habilidades dos professores e pedagogos esportivos. Eu vou falar um pouquinho daqui a pouco sobre a minha experiência, mas eu vou passar, então, a palavra para o professor Márcio e saber qual é a posição dele. Se a formação gerencial, administrativa, é uma fragilidade nas habilidades de professores e pedagogos esportivos dentro dos cursos de formação de professores de educação física. Por favor, professor Márcio. Bem, esse é um tema talvez mais polêmico e mais necessário da gente estar discutindo, justamente porque, essencialmente, a educação física e as áreas da saúde num todo, elas são áreas extremamente técnicas, né? Então, os profissionais são quase que treinados dentro da universidade, da faculdade, para serem técnicos nas suas áreas, né? Na fisioterapia, na educação física e assim por diante. O que ocorre? Esse profissional ele passa, né, por todo um estudo dos conteúdos práticos dentro da faculdade, e quando ele vai para o mercado, né, e hoje mais do que nunca ele vai para o mercado tendo que gerenciar uma carreira, gerenciar uma marca, gerenciar uma empresa, gerenciar o seu estúdio, a sua academia, a sua escola de futebol, e a formação que ele recebeu. E pelo que eu vejo, assim, atualmente, o movimento de hoje, ele é quase que o mesmo de 20 anos atrás, quando eu me formei. Então, não tem praticamente nada conceitual dentro da universidade. Então, tem que buscar isso fora. Eu tive a oportunidade de entrar na faculdade com 16 anos, 17, me formei com 20. Né? Então, bastante novo. Desde o terceiro semestre da faculdade, eu já tive a primeira experiência abrindo uma empresa, né? Eu tinha 18, 19 anos, abrindo a primeira empresa. E quando eu me deparei com situações dentro, né, dessa abertura de empresa que se referia à gestão, como um controle financeiro, como um controle contábil, né, como situações até jurídicas que tu tem que ter dentro da tua empresa, eu vi que nada disso a gente tinha aprendido na faculdade. E hoje, 20 anos depois, observando o mercado, nosso mercado da educação física, que é bastante amplo, mas tem ou profissionais autônomos, ou empresários, né, ou profissionais que trabalham, né, CLT, no modelo tradicional. Mas hoje não tem espaço dentro do mercado, todo mundo para um registro de CLT. Então, ou seja, esse profissional ele vai, em algum momento, precisar gerenciar a sua carreira, né? Mesmo que seja numa situação de trabalhar para uma outra instituição, para uma outra organização, ele vai precisar gerenciar isso, né? Então, não precisa necessariamente ser um CNPJ, ter um CNPJ, mas ele tem a marca, né? Vamos botar um personal trainer dentro da nossa área, ele precisa hoje ter a comunicação, ele precisa ter o controle dele de divulgação, de promoção, né? Saber formar um preço correto na hora de vender o seu serviço. Então, é uma série de questões que, infelizmente, as universidades ainda não se deram por conta, ou não há interesse, ou não há visão mesmo, né? Não existe. Mas esses profissionais hoje vão para o mercado e eles vão lá, abrem o seu negócio, a sua escola, a sua academia, e se deparam, né, com essas situações. Então, eu tenho certeza que a característica até do profissional de educação física, de ser bastante comunicativo, de ser bastante eclético, de ter bastante soluções, né, para as coisas, acaba driblando muitas vezes essa dificuldade técnica, né, de formação. Mas é mais do que necessário hoje aliar as duas coisas. Então, trazer o conteúdo, trazer algumas coisas conceituais. Eu mesmo fui, dentro da minha formação ali, depois de formado, e até dentro já da parte acadêmica, já fui buscando alguns cursos fora, né, da Faculdade de Educação Física e depois mais, que direcionou para a parte do empreendedorismo, para a parte de gestão. Mas somente em 2014 que eu fui fazer foi um MBA em gestão empresarial, que eu fui absorver conceitos, né, da parte de administração, ter uma educação financeira, ter um conceito de marketing mais robusto, e aí a gente percebeu assim, olha, deu certo até agora, um pouco por sorte, por feeling também, né, um conhecimento empírico, mas é necessário que as faculdades hoje, que as universidades na área da saúde,
né, e até na área da educação, tenham esse olhar aí para formar esse profissional com uma noção, nem que seja básica, né, Daniel Elirton? E o pessoal que está nos vendo, nem que seja básico, né, na parte de financeira, a parte de gestão administrativa, na parte de marketing, que hoje é tão necessário. Então, é um ponto aí para ser revisado, com toda certeza. Muito obrigado, professor Márcio. Aquilo que eu comentei no início da live, temos certeza que hoje temos a oportunidade de estar com um profissional que tem muito conhecimento, além de ser educador físico, também conhece um estudioso na área da gestão esportiva, né? E tenho certeza que a gente vai aprender muito hoje com o professor Márcio. Quem está assistindo, com certeza não vai se arrepender de ficar nessa live, porque muitas dicas do professor Márcio vai poder nos auxiliar aqui no processo de hoje. Dar uma boa noite especial, falando em gestor esportivo, um abraço especial ao professor Evandro Nardelli, prazer em tê-lo conosco, professor Evandro. O professor Evandro, para quem não sabe, juntamente com o professor Márcio, serão os dois responsáveis em fazer a parte do tema gestão de escolas esportivas, né, e de instituições esportivas, é isso, né, professor Márcio? E clubes, né? E clubes. Obrigado por me revelar. De clubes, né? Então, o professor Ivan tem muito, além de ser um administrador e ser um educador esportivo, ele também tem muitos anos de experiência com gestão em clubes, foi gestor no Teresópolis Tênis Clube, gestor de várias categorias de base, adulto também. Então, é um profissional que também vai ajudar muito a qualificar o nosso curso e também faço o convite ao professor Evandro para ele poder contribuir na nossa discussão de hoje. O Rubens Neto está mandando um grande abraço para o Alê. É teu contemporâneo aqui, professor Alê? O Rubens Neto? Meu tio mora em Fortaleza. Abração, Rubens. Grande abraço aí, Rubens. Hein? Deve estar de chinelo, bermuda e camisa de física lá em Fortaleza essa hora, né? Nós toda casacada aqui, ó. Seja bem-vindo, Rubens. Prazer tê-lo conosco. Mais uma vez, professor de Educação Física do Rio Grande do Norte, professor Miqueias Alves. Prazer em tê-lo conosco. E estamos recebendo aqui o Paulo Ricardo Corrêa Bernardes, que é um fervoroso, apaixonado por futsal, nos ajudou muito na nossa associação Bola na Rede Futsal em 2007, 2008. Prazer em te ter conosco aqui, tá? E o Miquel está dizendo assim para a gente: eu me formei em 2018 e hoje estou iniciando uma escola de futebol e futsal. E tive que buscar conhecimentos para a gestão. Bom, olha aí, realmente me parece ser uma fragilidade, mas vamos ver qual é a percepção, então, do professor Aleirton. Professor Aleirton, a formação gerencial é uma fragilidade do professor, do pedagogo esportivo? Gostaríamos de escutar, então, professor. Com certeza é. Estão aqui mais outras duas provas, além de mim, de ter aprendido na prática, né? Aquela aprendizagem empírica. Temos outros dois casos aí. Eu entendo assim que a universidade, a faculdade, ela te dá uma base de tudo, uma base. Isso apenas. A área da educação física, ela é uma área basicamente prática, na sua maioria prática. Quem vai buscar a área de educação física, claro que tem as suas vertentes aí, que pode buscar administração e gestão do esporte, tem outros segmentos, mas quem entra na área de educação física geralmente busca a prática. E analisando as universidades, o ensino nas universidades, com todo respeito a todas as universidades, você tem o básico. Ninguém sai da universidade com conteúdo para ser um excelente professor de futebol, um excelente professor de voleibol, um professor referência de clube esportivo, de handebol ou de qualquer outra modalidade que seja, até mesmo treinamento físico, a musculação. Ninguém sai da faculdade com esse conhecimento todo. Até por isso tem as pós-graduações, tem as questões do aprendizado empírico, que é as questões práticas, onde você aprende ali fazendo mesmo. Então, a gente, por ser um curso, na sua maioria prático, e não dá esse suporte para que você se torne um profissional de referência
em questões práticas, imagine numa questão que é mais teórica, uma questão que requer, igual o Márcio fez, requer uma especialização, requer uma reeducação financeira, noções básicas de administração, noções básicas tudo bem que na área de educação física você acaba aprendendo um pouquinho também, mas noções básicas de gestão de pessoas, que eu acredito que é uma das coisas também muito difícil de se fazer, gerir pessoas, é uma tarefa muito, muito difícil. Eu acredito que essa pergunta aí, ela é até retórica. Com certeza existe uma fragilidade muito, muito grande na questão gerencial, e que se você não for buscar uma base sólida, uma especialização, um curso de extensão, ou alguma coisa nesse sentido, você acaba ficando para trás. Eu mesmo tive muita dificuldade. Quando eu abri uma academia, eu abri no sentido prático. Eu sempre trabalhei em academia também, eu costumo não citar por conta da objetividade que é o futebol. Não tem objetivo no futebol, você acaba deixando algumas coisas no futsal, principalmente, você acaba deixando algumas coisas que você fez um pouquinho de lado. Então, por exemplo, eu também tenho uma assessoria esportiva desde 2012 aberta, a Liga de Futsal aqui de Arujá, a Liga Desportiva, na verdade, é minha, do professor Rodrigo, um professor daqui de Arujá também. Então, a gente tem que gerenciar algumas coisas, mas como o objetivo maior é o futsal, a gente acaba ficando. Mas eu tive uma experiência de gerenciamento de academia, que eu não tinha experiência nenhuma de gestão financeira, de noções básicas administrativas, e apanhei muito, tanto que eu saí da área com prejuízo enorme, tanto financeiro quanto psicológico, por conta dessa falta de noção, dessa falta de base para administrar e para gerenciar um negócio na área esportiva, na área da educação física. Muito obrigado, professor Leirton. E para quem entrou há pouco na live, gostaríamos de reforçar, né? Quem está procurando a professora Priscila Limana não vai encontrar. Infelizmente, a professora teve um problema em relação ao seu sinal da internet e acabou não podendo participar. Uma pena. Mandamos um abraço para a professora. Quem sabe numa outra oportunidade ela possa estar retornando conosco. O Miqueias Alves, diretamente do Rio Grande do Norte, nos diz o seguinte: na verdade, na prática, nos tornamos especialistas em ambas modalidades, por seguir as grades escolares, vivenciar isso na prática e assistindo vocês, entendo que a faculdade é só o começo para nós, como profissionais, não ficamos só com o curso superior, mas sim buscar mais. Realmente, ao encontro que o professor Márcio colocou, Miqueias, e ao encontro que o professor Leirton coloca, né? O professor Israel Paiani, boa noite, seja bem-vindo, professor Israel. E aqui o Paulo Ricardo aqui nos faz uma manifestação, vamos ver aqui. Daniel Geraldo, estou terminando o mestrado na EZFIT, e uma coisa que percebo é que a tomada de decisão em gestão do educador físico ainda está muito envolvida em aspectos emocionais, a paixão por uma modalidade, do que aspectos técnicos da administração. Um pouco de desconhecimento das matérias, de finanças, mas o pior é a decisão tomada a partir de emoções ou atalhos mentais. Teoria dos prospectos, do Daniel Koeman. Estou tentando apontar isso, mas em relação aos gestores do futsal. Muito bem, obrigado pela contribuição, indo ao encontro que a gente coloca. E a partir daí, eu não vou falar diretamente de emoção, mas eu vou fazer um meio termo entre o que falou um pouquinho o professor Márcio, citou em alguns momentos, o professor Aleirton também. A minha posição é que, sim, a Faculdade de Educação Física, ela tem essa fragilidade, a formação. Eu já até comentei com o professor Márcio hoje à tarde, eu não me recordo, na minha formação no IPA, em 1996, de ter tido qualquer disciplina de formação de gestão esportiva. Não me recordo. Se tive, não foi significativa. Não me recordo realmente. Mas reconheço na Faculdade de Educação Física um viés muito significativo em relação aos aspectos ligados à formação humana. A gente lida com muitas pessoas, a gente acolhe muitas pessoas, a gente estuda como lidar com essas pessoas, a gente estuda como se desenvolver, como o ser humano se desenvolve nas disciplinas de recreação, psicomotricidade, pedagogia do esporte, psicologia do esporte. A gente aprende a lidar com as pessoas. E provavelmente
essas habilidades que a gente retira da faculdade nos deixam mais humanos. E do momento que se torna mais humano, evidentemente que a gente lida com pessoas, tu passa a ter uma visão mais afetiva ou mais próxima de tentar realizar as expectativas dessas pessoas. Então, talvez esse seja um ponto forte da educação física. Mas eu tenho absoluta certeza, como o professor Márcio colocou, que se a gente tivesse uma ou duas, eu acho que uma seria pouco, mas duas disciplinas embasando o professor. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu estou trabalhando agora junto com o professor Márcio, com o professor Evandro, o professor Ayrton e mais alguns professores, no nosso curso de pedagogia e gestão do futsal na infância. E nesses 3 últimos semanas, eu tenho trabalhado diretamente com o professor Márcio. O que eu aprendi nessas 3 semanas, talvez eu poderia ter aprendido isso há 15 anos atrás, né? Como formatar um banner bem feito para chamar a atenção das pessoas, como fazer um texto que não fique chato da pessoa ler, a pessoa deixa o teu conteúdo de dar atenção. Então, uma série de fatores. E aí eu vejo o quanto é importante, né? A gente vai vendo essas ferramentas, e até comentei com o Márcio, Márcio, está pronto o curso está dando para mim, tu dá para o pessoal lá depois do curso, porque é muito útil as informações que ele está trazendo para a gente, né? Então, a partir daí, eu reconheço a fragilidade na disciplina, mas acredito que a educação física, pela característica que ela tem de formação humana muito significativa, se aliar essa formação humana com a formação de gestão, acredito que a gente tenha a possibilidade de criar uma potencialidade dentro desse processo. Então, essa seria a minha posição. Vamos escutar aqui o professor, vamos ver o que o professor Evandro contribui com a gente. Precisamos entender que o gestor é uma pessoa repleto de preconceitos, crenças e emoções, sim. Né? Se o gestor é um ser humano, né, ele tem que ter esse processo muito claro desse equilíbrio entre essas 3 situações, né, os preconceitos dele, as crenças e as emoções, né, desse gestor, dessa pessoa que está fazendo a gestão. Professor Márcio e professor Ayrton, nessa primeira etapa relativa à fragilidade das habilidades dos professores e pedagogos, relativa a instituições, vocês gostariam de contemplar mais alguma coisa ou passamos para o próximo tema, professores? Eu gostaria, Daniel, assim, ó, na verdade a gente identifica que não tem essa formação na faculdade, nem sempre, né, o profissional ele pode estar ingressando num pós-graduação, num curso um pouco mais formal nessa área, mas é fundamental estar buscando esse conhecimento em paralelo, né? Então, através do meio convencional de livros, próprio cursos, que tem hoje bastante no mercado. O nosso curso hoje é um curso que vai passar alguma coisa, mas está buscando essa formação continuada de forma paralela, né? Ou seja, não é assim, eu não aprendi na faculdade, então agora vai ter que ser assim mesmo, vai ser no empirismo. Não, vamos buscar esse conhecimento, né? Vamos entender, se aproximar de pessoas que possam estar auxiliando de alguma forma, né? E tu tocasse num ponto aí que é hoje que está muito presente, que é o marketing digital. Né? Então, quando eu comecei a escola, lá o Bom de Bola, há 20 anos atrás, nós íamos nas escolas, na porta da escola, entregar o panfleto lá e fazer a divulgação, e foi por muito tempo isso, né? Hoje já não faz mais sentido. Né? Hoje existe a internet, que distribui essa informação comercial de uma forma mais rápida, mais eficiente, inclusive. Então, surgiu aí um outro fator, além da gestão, que é como vender o teu serviço na internet, que seria o marketing digital, né, de uma forma muito superficial. Então, entra aí um outro conteúdo, uma outra ciência que está presente, que ainda é muito nova. Né? Eu costumo dizer que ninguém fica muito bom em nada em menos de 10 anos. E o marketing digital aí tem em torno aí de 5 anos, né? Todos esses infoprodutos, produtos vendidos pela internet. E o online hoje é uma necessidade e é uma realidade também. Então, mas o que eu coloco assim como um item, né, para os profissionais é buscar essa formação em paralelo. Né? Temos parceiros aí que trabalham em empreendedorismo bem forte, Daniel e Ayrton, que são o Sebrae. O Sebrae é uma instituição que trabalha de uma forma bastante sólida, com bastante conteúdo, né? E ele tem esse olhar aí para o pequeno empreendedor, para o empreendedor que está começando. Então, situações até economicamente acessíveis, né?
e todos podem buscar e é importante. Inclusive, falando do Sebrae, eu tive a oportunidade de participar de um curso e concordo com você, Márcio. Eles têm uma atenção muito voltada para esse tipo de público. Eu fiz o curso de uma semana, indicado lá pela parte de gestão das escolas lá do Corinthians, e o curso foi exatamente isso. Como lidar com novas ferramentas digitais, como trabalhar o marketing, como trabalhar a questão financeira nessa crise, em meio à crise, como se organizar. Foi bem legal, e eles dão uma atenção muito, muito bacana para esse tipo de público. Isso. Pegando esse gancho do Sebrae aí, Daniel, gostaria até de dar uma dica aí para o pessoal que quer começar a empreender, né, ou já é empreendedor, né, e quer se especializar. O Sebrae tem um seminário que se chama Empretec, e ele trabalha as características empreendedoras do empreendedor, né, ou daquele que está querendo empreender, começar. Então, ele é um curso, na verdade, é um seminário, né, porque ele tem prática, ele é essencialmente prático, onde tu é imerso em situações de empreendedorismo, onde tu vai ter que tomar decisões, e ele coloca lá na fogueira mesmo, né? Então, é um seminário que tem um valor acessível, né? Acho que as pessoas podem consultar, mas é uma dica que eu dou aí bem importante, Empretec, no Sebrae. Márcio, eu gostaria de aproveitar um dos temas que tu falaste, e tu disse que, então, que essa nova tecnologia de marketing virtual, internet, né, ela é muito nova ainda, né, e realmente ela é muito nova, porque tu acaba de nos comentar uma coisa que, pelo menos no meio das escolas esportivas, escolas de futsal, principalmente, não aquelas de escola, porque o aluno já está ali dentro, mas as que são de bairros ali, de ginásios, né? Essas escolas ainda hoje, elas estão no panfleto ainda, Márcio. Olha, na minha escola, no Monteiro Lobato, eu acredito que ali em fevereiro, março, pelo menos umas 6, 7 escolas passaram pelo Monteiro largando panfletos ainda, né? Então, eu claro, não vou citar nomes, a situação ética aqui, mas tem uma escola de renome, de um clube internacional com a sua franquia aqui, que estava lá também, né? Então, quer dizer que mesmo uma franquia que vem do exterior ainda está na situação do panfleto. Então, fala um pouquinho mais para nós, Márcio, por favor, assim, até provavelmente também tenhamos pessoas aqui que estão nessa situação. Por que tu acha que o panfleto já não faz tão mais sentido e se faz muito mais significativo, então, esse outro tipo? Porque aí o profissional não se expõe tanto, a informação chega mais clara. Fala um pouco mais para nós sobre isso, eu achei bastante interessante esse tema que tu levantaste. Verdade, Daniel. Uma questão básica sobre panfleto, sobre esse material de papel, é por uma questão muito presente hoje, que é da sustentabilidade, né? Hoje tu utilizar um panfleto, esse tipo de divulgação, ele vai contra toda uma questão de sustentabilidade hoje que as empresas têm que ter. Então, não é nem positivo para a imagem da empresa, da escola, estar fazendo dessa forma. Tá? Eu entendo desse jeito. A questão da diferença, ela é oceânica, né? Da internet para o panfleto. Hoje, na internet, a divulgação pelo marketing digital, tu consegue definir a região que tu vai divulgar, tu consegue definir o público que vai receber a tua mensagem, né? A tua postagem, a tua publicação, tu consegue definir o perfil, tu consegue definir o horário, melhor horário para essa pessoa estar acessando essa tua propaganda, esse teu anúncio. Então, e consegue chegar em muito mais pessoas ao mesmo tempo, com um investimento menor. Então, na verdade, assim, é oceânico, né? Mas é preciso tu adquirir ou ir atrás de outros conhecimentos que vão fazer com que tu consiga pegar a tua imagem da tua escola e colocar no formato da internet, onde as pessoas vão poder consumir essa informação. E não é simplesmente jogar a informação na internet. Na internet, botar um anúncio no Face ou uma postagem no Face, no Insta, e achar que isso aí vai resolver. Opa, os alunos vão chegar agora.
Não. Primeiro, quando tu faz uma publicação na tua rede social, quem vai ter acesso são as pessoas que estão na tua rede social. Então, se tu quer acessar um público diferente disso, tu vai ter que fazer um anúncio para entregar essa informação para pessoas que não são da tua rede. E para fazer esse anúncio, tu precisa pesquisar a localização, pesquisar o perfil. Então, são situações que tu, fazendo de uma forma, seguindo uma sequência correta, tu consegue chegar lá no teu público decisor, que, falando de escola de futebol, seriam os pais dos alunos, né? Onde vão ter acesso à informação, e aí aquela informação é uma outra situação importante, que é o que tu vai falar da tua escola, como tu quer ser lembrado pelos teus clientes, alunos, enfim, como que tu vai ser lembrado, quando ele tiver acesso à tua marca, o que tu quer passar. Então é um outro conhecimento que a gente tem que buscar também, né, que se refere exclusivamente a tua marca, né? Como que as pessoas vão lembrar quando vê o bom de bola, né? Então, as informações, tudo é importante. É mais rápido, mais econômico e, com certeza, tu vai ter um resultado mais assertivo através da parte da internet mesmo, marketing digital. Muito obrigado pelas orientações, professor Márcio. Já tivemos aí, então, primeiro orientações aí sobre uma procura através do Sebrae como uma opção para quem está assistindo e quer conhecer um pouco mais sobre essa área. O Márcio fala aqui empresas e de divulgação de marketing digital com uma possibilidade de qualificar a divulgação das suas escolas. Estamos recebendo aqui o professor Robson Garcia, diretamente do Mato Grosso. Seja bem-vindo. Ele nos diz o seguinte: boa noite a todos. Grande professor Márcio Cardoso, saudades do amigo e dos clássicos contra a escolinha bom de bola. É verdade. Seja bem-vindo aí, professor Robson. Que satisfação tê-lo conosco. O Paulo Ricardo Bernardes nos dá umas sugestões aqui de possibilidades de trabalhar dentro do estudo, do gerenciamento do estudo esportivo. Ele coloca assim: curso grátis que começa a semana que vem sobre esporte e mídia. Podem fazer o curso todo ou se inscrevem apenas em módulos de interesse. Aí ele deixou aqui, quem quiser copiar aqui, no chat, tem o endereço ali do YouTube certinho, e depois ele coloca: curso aberto ao público sobre esporte e mídia, promovido pelo Centro de Estudos Olímpicos e Paralímpicos, Grupo de Estudos Socioculturais em Educação Física e Programas de Pós-Graduação em Ciências do Movimento Humano da URGS. O curso está organizado em 7 módulos independentes. Desta forma, os inscritos podem realizar o curso completo ou por apenas módulos que têm interesse. Muito obrigado pela contribuição, e o Paulo acabou de deixar o link ali para quem tiver interesse. Então, quem está procurando, pessoal, qualificar, conhecer um pouco mais sobre essa área, o professor Márcio, o professor ali já falou do Sebrae, falou das empresas de divulgação de marketing digital, e o Paulo deixou uma série de cursos aqui. Então, quem está interessado em qualificar o conhecimento, opções não estão faltando, não é isso, professor Márcio? Daniel, é verdade, e nós falamos ali da formação, da parte das faculdades, enfim, do ensino formal, né, como que esse profissional recebe isso. Eu queria só fazer um outro adendo em relação a isso, que hoje o acadêmico, né, o profissional recém-saído da faculdade, quando eu digo hoje, eu estou falando de 5, 10 anos para cá, ele também está recebendo lá na faculdade um conhecimento extremamente teórico, bastante teórico, né? Quando ele vai para a prática, ele tem bastante dificuldade. Esse conhecimento teórico lá da faculdade, ele se deve, assim, muito, né, eu acredito, porque esse professor da faculdade também, atualmente, ele é um professor com pouca prática. E aqui, longe de eu estar generalizando uma situação, tem professores universitários que têm a prática e têm a teoria, mas muitos têm só teoria. E esse professor da faculdade está formando os nossos professores que vêm para o mercado, vêm trabalhar nas escolas, nas academias, enfim, com um olhar extremamente teórico, né? Porque quem ensinou ele também tinha um olhar muito teórico e conceitual. Então, eu acho que existe a possibilidade de ter uma mescla lá da faculdade já com a parte prática, né? Colocar o quanto antes esse acadêmico no chão de fábrica, né, que a gente brinca,
chão de fábrica. Vamos botar lá para ver como é que é, para ver se tu gosta, né? Porque não adianta, vai lá, faz 8, 9 semestres, sai na faculdade, vai trabalhar, tem uma atividade profissional e aí se depara com a realidade. Então, é importante na formação também, eu gosto de fazer esse adendo, que é esse profissional, esse professor que forma o profissional com muito conceito e pouca prática, e esse aluno, né, que vira profissional depois, faltando essa vivência, né? Então, só um reparo aí que faltou. Show de bola. O Rodrigo Rô Silva está aqui batendo as palmas aqui para o professor Márcio. Alguém é contemporâneo do Rodrigo aqui, pessoal? O Rodrigo ele foi o meu sócio na academia. Esse é o Rodrigo que eu falei, ele foi meu sócio na academia, ele é meu sócio na assessoria esportiva e nós trabalhamos juntos na Liga Desportiva, todos os projetos que eu faço aqui em Arujá, o Rodrigo tá junto. Seja bem-vindo, Rodrigo. Um prazer te tê-lo conosco. E acabou de entrar aqui dando boa noite o Roberto Souza Chagas. Boa noite, Roberto. É contemporâneo de algum de vocês? Não? Então, Roberto, seja bem-vindo. É um prazer. Aqui não é um clube de amigos, né? Então, tu é super bem-vindo também, né? Que bom se tu tá vindo prestigiar nossa live. É um prazer te ter conosco. Bom, pessoal, professores, acho que falamos bastante sobre esse tema, né? Então, vamos passar, então, para o nosso próximo tema. Lembrando, né, para quem entrou há pouco, que, de repente, estava olhando ali o nosso cartaz, a professora Priscila Limana, infelizmente, ela é gestora da Escola de Basquete do Colégio Glória de Porto Alegre. Infelizmente, ela teve problema com o sinal da internet dela e acabou não podendo fazer parte da nossa live. Sentimos muito, quem sabe numa outra oportunidade a gente possa ter a professora Priscila conosco. Tenho certeza que ela também contribuiria muito com essa discussão aqui, com esse debate desse tema. O nosso próximo tema é o seguinte: bom, nós já teorizamos as situações, já identificamos, fizemos primeiro uma ligação entre a pedagogia do esporte e o processo de gestão. Depois a gente buscou conhecer esse processo, as fragilidades dele. A gente também, o professor Márcio, o professor Leirton, então, proporam situações, o Paulo Ricardo também propôs situações, a gente poder dar conta dessa fragilidade. Mas a nossa ideia agora, então, é cada um poder falar um pouquinho da sua experiência, né? Então, eu tenho a minha escola esportiva, que é a escola de futsal Bola na Rede, né? O professor Márcio tem a escola dele, que é o Bom de Bola. O professor Eleito trabalha já há algum tempo na escola Chute Inicial do Corinthians, né? Então, a ideia é que a gente possa falar um pouquinho sobre a nossa experiência de gestão. Mas, então, começando pelo professor Márcio, eu queria, então, que pudesse nos passar, para quem está assistindo, qual seria, então, qual é o perfil da tua empresa, tua instituição esportiva, o Bom de Bola? Qual é o perfil da tua empresa? Se alguém quisesse, então, te perguntar, quisesse identificar a tua empresa, por onde passaria esse perfil, por favor, professor Márcio? Daniel, a minha primeira empresa foi o Bom de Bola e existe até hoje, né? 21 anos de vida aí. Então, nasceu lá em 99, eu tinha 18, 19 anos na época, e até hoje a gente conseguindo aí manter, né, mas com um olhar sempre de inovação nesse processo da escola de futebol. E eu acho que isso talvez seja um dos grandes ingredientes de ter mantido, né, esse negócio até hoje de uma forma realizável, de uma forma próspera, é o que a gente tem como um olhar na escola. Mas a minha formação começou, Daniel, na parte de escola de futebol, e ela avançou dentro daquele período lá, talvez já de uns 5 a 10 anos de escola, para organização de eventos esportivos. Então, a gente já vinha organizando, dentro da própria atividade da escola de futebol, eventos esportivos, e eu achei, encontrei no mercado assim, uma oportunidade, que seria de especializar a parte de organização de eventos. E aí a gente expandiu a atividade da empresa, além da escola, para a organização de eventos esportivos. E o nosso foco naquele momento eram instituições públicas, né? Prefeituras, através das secretarias de esportes, que não têm, né, no seu corpo funcional especialistas nessa área, normalmente, algumas instituições têm, é claro, então contratavam fora. Então, abrimos uma segunda empresa, né? Começamos a trabalhar nesse ramo de segmento de eventos esportivos, que é a Telos.
né, a Telos Eventos, Gestão e Marketing, uma empresa focada na parte de organização de eventos esportivos. E aí, elaborando projetos, desde a parte de concepção do projeto, criar a ideia, organizar e depois executar. Então, a Telos passando aí por um processo bastante amplo, né, desde a idealização de um evento esportivo até a realização. Foi uma grande escola, porque a gente tinha a experiência da escola de futebol e essa escola de organização de eventos entrou muito a questão de gestão, né? Entrou muito o assunto gestão de recursos, gestão de pessoas. Eu não tinha mais 10 pessoas para administrar na escola, tinha 100 em alguns eventos, mais de 100 em eventos que duraram 50, 60 dias. Então, isso exigiu um conhecimento que na época não tinha e tive que desenvolver, na prática, né? Aí chegou um determinado momento que eu senti a necessidade do conceito, e aí eu fui buscar, voltei a estudar para buscar conceitos que pudessem amparar todo esse crescimento, né, de atuação no mercado esportivo. E aí fiz o MBA ali de 2014 a 2016, abriu bastante, né, os horizontes. E em 2017, eu tirei do papel tirei do papel um projeto, né? Um projeto que envolvia pessoas, que envolvia a nossa área, mas que envolvia tecnologia. E aí, o meu grande desafio, né? Uma pessoa que foi formada na prática, na parte física ali, né? E agora trabalhando com inovação e com tecnologia. Então, talvez foi o meu divisor de águas, assim, em termos de mudança de olhar, né, para o nosso segmento esporte, segmento atividade física. Então, a gente desenvolveu, né, eu iniciei o processo, mas junto, né, com uma equipe, junto com outros colegas, desenvolvemos uma plataforma de serviços na área da saúde, que se chama UserFit. Né? Essa plataforma nasceu com uma ideia, foi projetada lá no Sebrae em termos de edital para buscar apoio, né? Porque era uma ideia, e fomos vencedores num edital a nível nacional e começamos a desenvolver esse projeto junto à PUC, a Universidade aqui do Rio Grande do Sul. E a plataforma, ela funciona através de aplicativos, onde as pessoas encontram e contratam profissionais de educação física, nutrição, fisioterapia, e recentemente agora vai ter a entrada da psicologia também nessa área. Contratam esses profissionais, além de academias, clínicas, consultórios. Bom, quando eu entrei nessa área, e aí fechando a minha questão da formação, eu fui imerso, né, num ambiente desconhecido da inovação e da tecnologia, onde a cereja do bolo ainda é o atendimento, né, é a relação humana, né, dos profissionais com as pessoas, com os alunos, pacientes, mas agora as pessoas teriam que encontrar esse serviço de outra forma. E aí entra aí de uma forma bastante forte o marketing digital, onde a gente, por exemplo, hoje tem bastante profissionais aí em São Paulo, Ayrton. A UserFit tem provavelmente 50% da base de profissionais de São Paulo, sem a gente nunca ter ido a São Paulo. Então, isso mostra que as barreiras, né, se quebraram, aí não precisa mais fisicamente tu estar presente no local para te ter o serviço. Então, hoje, eu acho que essa imersão que a gente teve na UserFit de desconstruir a questão física, né? Então, hoje temos academias, temos profissionais que fazem parte da nossa rede e as pessoas encontram isso de uma forma tecnológica, né? Encontram esses profissionais sem precisar que toda aquela formação não, mas toda aquela tecnologia que eu usei na escola de futebol, que era uma tecnologia muito mais relacional, né? De estar presente frente a frente com as pessoas. Então, isso aí eu acho que foi o grande divisor de águas no meu olhar, né? Quanto a serviço, quanto a produto, né? Então, quanto a marketing também. Então, eu acho uma experiência aí que claro que ela segue, continua, a gente está aprendendo todos os dias, é sempre um desafio,
Mas essa última parte aí da Userfit, eu acho que fez uma reconstrução, assim, no Márcio, lá que começou em 99. Obrigado pelas contribuições mais uma vez, professor Márcio. Antes da gente escutar, então, o perfil da empresa, da instituição, do chute inicial do Corinthians, que o professor Aleirton vai fazer, vamos ver os nossos comentários aqui, né? O Márcio Nascimento diz o seguinte: professor Aleirton Cavalcante é top, vai Corinthians! E o Márcio é teu aluno? Quem é, Márcio? O Márcio, ele é pai de um aluno meu lá do Corinthians, lá. Inclusive, um abraço pro Márcio, pra Tânia, que é a esposa dele, e pro Miguel Rossi, que é um dos meus alunos lá do Parque São Jorge. Show de bola. Márcio Nascimento, seja bem-vindo, é um prazer te ter conosco. O Alexandre Kostic diz, muito bom. Acredito que é o comentário do professor Márcio. Alguém é contemporâneo do Alexandre aqui, pessoal, não? É pai de um aluno também do Parque São Jorge, Cauã Kostic. O Aleirto aí trouxe a torcida organizada, hein, Márcio? Hein? Tá todo mundo aí. Todo dia tem alguém. Um dia foi o Pipa, o Bia também traz a família inteira para elogiar ele. Tô brincando, pessoal. E aí vem então o Rodrigo, coloca: boa noite, parabéns aos professores Aleirton, Cavalcante, Daniel Geraldi, Márcio Cardoso, assuntos muito pertinentes para nós, profissionais da educação física. O Roberto coloca assim: RC Esportes, Maricá, mais esportes, competições, futsal e São Gonçalo Social Clube Futsal do Rio de Janeiro, presente, e parabeniza os palestrantes e todos os presentes. Então, o professor do Rio de Janeiro ali, seja bem-vindo, professor Roberto, que satisfação tê-lo conosco. Luiz Carlinhos Stuermer, nosso goleiro de quantos anos atrás, super goleirão, meus grandes professores Daniel e Márcio. O Carlinhos já era um Carlão naquela época, né? De Carlinhos não tinha nada, né? Mas era um baita goleiro, uma baita pessoa, né? Aproveitar para dar um abraço para o Robson, que passou antes ali, mandou um abraço, professor Robson, que está no Mato Grosso, e o Carlos agora aí, Carlinhos. Carlinhos, né? 1,98 m. Carlinhos já tinha 2 metros de altura e a mãe dele continuava chamando ele de Carlinhos. Seja bem-vindo, Luiz Carlos, que satisfação de ter conosco. Aqui o Alexandre, que é pai de um aluno nosso lá do Monteiro Lobato, o Fabrício, que joga muito futsal, coloca assim: boa noite, Daniel, aqui é o Alexandre. Quanto à inovação das escolas de futebol, sinto a necessidade de indicadores e métricas para mensuração da evolução individual dos alunos, e que poderiam dar ser um diferencial da escola para oferecer aos seus clientes. Qual a visão de vocês no que tange a isso? Na realidade, pelo menos a gente vai falar, se falar da escola Bola na Rede, a nossa mensuração de evolução está muito mais ligada à parte de desenvolvimento humano do que propriamente um desenvolvimento mais técnico, mais físico, de evolução, de processo. Isso acredito que esteja mais ligados a equipes de competição, de clube, onde se tem uma mensuração de evolução e prospecção de um atleta, de buscar a criança vir a ser um atleta. No nosso caso, a nossa escola, a gente tem uma situação mais de formação mais humana através do esporte. Então, acredito, Alexandre, que a gente estaria mais próximo de um clube ter esse cuidado de evolução em termos de desenvolvimento físico, é o desenvolvimento que a gente chama das capacidades físicas, motoras e mistas, né, que são desenvolvimento físico. Provavelmente, esses aspectos já em clubes já começam a ser feitos muito precocemente, né, para que eles possam ter uma mensuração de qual é a estatura, qual é a envergadura. O Corinthians provavelmente talvez faça alguma coisa nesse sentido, professor Ayrton? Sim, mas como você falou das questões físicas, eu acompanho a base do futsal já há algum tempo, acompanho diariamente os treinos da base do futsal, as competições ao final de semana, dos professores lá da base, e é uma briga para se criar um mecanismo de mensuração tática e mensuração técnica, que é muito difícil de se mensurar, né? Como que você vai saber o que o seu aluno aprendeu taticamente de um semestre que declarou, por exemplo? É uma coisa muito difícil de se mensurar, e até a técnica mesmo. Como você vai saber que ele está melhor tecnicamente? Eu até, na escola do Corinthians, eles estão implantando um sistema também digital, e eles queriam colocar avaliação. E nós, professores, fomos contra, que é a avaliação técnica. Todo
o garoto acertou um passe, ele tem nota 10. O outro que errou o passe, ele tem nota 0, por exemplo. E assim, vamos voltar lá atrás. Qual é a conceituação de um passe? O passe é onde a bola sai do pé de um garoto e ele tem que atingir um objetivo, um alvo, ou que seja o pé do outro garoto, ou que seja, enfim, ele tem que atingir o alvo. Quer dizer, então, que se ele atingiu aquele alvo, ele tem a nota máxima, independente da forma de execução. Então é uma coisa muito difícil, mas fisicamente é possível e é feito. Avaliação física, avaliação antropométrica também, né? Não só avaliação física, avaliação antropométrica. E é feito e é acompanhado na base do Corinthians. Agora, as questões táticas e técnicas é muito difícil de mensurar. O que poderia, talvez, Aleirton, contemplar a evolução do desenvolvimento tático passaria por uma equipe multidisciplinar. Esses treinamentos, esses jogos deveriam ser filmados, né, para te poder fazer uma análise de melhora de tomada de decisão da criança nos treinamentos e jogos. Para isso, tu precisaria ter uma equipe específica para fazer isso. Por isso que eu te coloquei, Alexandre. Talvez um clube tenha a possibilidade de ter essa estrutura, de ter alguém filmando os treinamentos, filmando os jogos. É possível, sim, fazer uma evolução de tomada de decisão, mas dentro de uma equipe que te forneça esses dados, que precisa toda uma qualificação, não é isso, Aleirton? Isso, inclusive agora no futsal do Corinthians, agora no começo do ano de 2020, antes da pandemia, eles mudaram de função, o rapaz lá, o Emerson, grande abraço pro Emerson aí, eles mudaram de função para ele poder fazer exatamente isso, filmar os treinos das categorias sub-7, sub-8, sub-9, sub-10, sub-12, sub-14, até o sub-14, filmar os treinamentos e filmar os jogos. Os jogos já é filmado mesmo, já é uma tradição. Então, os treinadores já tinham esse recurso de ter o jogo anterior nas mãos, um dia depois do jogo, já para se preparar para os próximos, corrigir os erros e modificar os treinamentos. Isso já é uma realidade no Corinthians. Agora eles estão fazendo nos treinamentos também, que é um diferencial. Agora a gente não sabe como que vai ser por conta dessa pandemia, né? Se vai continuar, se não vai. Mas lá na base do futsal eles já designaram essa função para uma pessoa específica. Agora, sem dúvida, né, Alexandre, que seria uma contribuição, sim. Eu acho que tudo que venha contribuir para qualificar o processo de aprendizagem, ele é bem-vindo. Só que a gente também vive num processo de realidade das possibilidades, né? Então, a gente precisaria, se a gente fosse pensar em outras áreas, poderíamos ter um psicólogo do esporte dentro das escolinhas, poderíamos ter um fisioterapeuta, poderíamos ter um nutricionista, né? Porque o professor de educação física, ele faz parte da área da saúde, mas ele tem algum conhecimento sobre essas áreas. E a ideia do Alexandre, eu acho que não só parte da situação da qualificação, mas também tem que ver a viabilidade de um projeto que possa ter tantos profissionais que têm que ser remunerados para dar conta dessas habilidades. Por isso que eu acredito que o clube seria o local ideal para poder ter esse acompanhamento em todas as diferentes áreas, né? O Roberto aqui agradece aqui a nossa deferência, a escola dele lá no Rio de Janeiro, mais uma vez. O Carlinhos está rindo, ele está rindo aqui porque ele sabe, né, que ele não é Carlinhos e nunca foi Carlinhos, ele sempre foi Carlão, né? O Joel coloca assim: Aleirton, grande professor, parabéns. O Joel é pai também, Aleirton? Isso, é pai do Rian, meu aluno do futsal lá, pivô, ele joga na base do Elite Taquerense aqui em São Paulo. O time inteiro dos pais do Aleirton aqui, sejam bem-vindos aí, pessoal. O Alexander mandou uma mensagem anterior, o Daniel. Deixa eu ver aqui. Oi, professor Ayrton. Já fui de lá do chute inicial Corinthians, João Dias e Parque São Jorge. Hoje estou na base do Palmeiras Sub-11. Deve ser bom de bola, Alexander, então. É isso, Ayrton? O Alexander foi meu aluno na seleção Sub-9 na época. Hoje ele já é Sub-11. Ele foi meu aluno no campo na seleção Sub-9. Ele era da unidade João Dias e treinava no Parque São Jorge na seleção de futebol. E aí acabou que não conseguiu dar sequência na base do Corinthians, foi para a base do Palmeiras e está lá no Sub-11 do campo, lá do Palmeiras. Prazer ter com a gente. Prazer ter com a gente, Alexandre. E até reforçando, aqui falou o Alexandre, o filho do Alexandre é muito bom de bola, é muito bom, joga muito bem futsal. Ele teve, acho que 2 anos
jogando no Internacional, no futsal do Inter, que não é fácil fazer parte daqui do futsal do Inter, acho que na Sub-8, Sub-9. Depois, ano passado, ele foi para um clube, eu acho que de Alvorada, né? É muito, e se eu não me engano, esse ano ele passou no teste do CEP, que está voltando a jogar o estadual. Também é muito bom de bola e uma criança muito querida também. Um abraço para a irmã dele, a Luísa, e para a mãe Débora, que são uma família muito querida que a gente admira muito. Daniel, o Alexander, então, coloca a base do campo aqui, né? Quem me chamou? Daniel, o tema que a gente está tratando, né, que está fazendo esse gancho aí com a parte dos índices e tu comentou dos clubes, que é o perfil da instituição, eu acho que é uma necessidade que a gente que está à frente, né, de gerindo, né, escolas ou equipes, a gente tem uma necessidade de deixar muito claro para o nosso público qual o propósito da nossa escola. Então, o propósito seria aquele bem, aquele valor que tu entrega para aquele grupo de pessoas que trabalha contigo, né, que usa o teu serviço. Então, eu acho que é fundamental deixar claro, né, para os nossos clientes, os nossos alunos, enfim, nossas famílias, qual o propósito, aquilo que tu pretende entregar como formação, né, se é formação, se é competição, aquilo que tu pretende entregar. A partir daí, os indicadores, eles entram a partir desse propósito. Então, é como se fosse uma consequência daquele propósito, que seja formação de alunos, né? Formação integral dos alunos. Então, quais são os índices, indicadores que tu vai medir, que tu vai acompanhar para entregar esses indicadores? Por exemplo, lá no Bom de Bola, né, na nossa escola, eu tenho 2 indicadores que não estão relacionados à parte técnica, mas sim relacionado à parte de satisfação dele na escola, que é presença nas aulas e participação em atividades extras. São jogos, torneios, atividades. Normalmente, o aluno que está motivado, que está gostando daquela atividade que está recebendo, ele está presente nas aulas. Isso é um indicador. O aluno, quando está faltando, ele tem pode estar desmotivado, pode ser um dos motivos, né, da falta dele, a desmotivação. E a participação em atividades extras também. Então, são indicadores que tu vai acompanhando, né? O aluno faltou 2, 3 aulas, não participa dos jogos, opa, tem alguma coisa errada aí, pode ter alguma coisa errada aí. Então, a partir desse indicador, tu vai lá e interage. Mas o propósito da empresa, da escola, tem que estar muito claro. E eu acho que essa definição do perfil, o professor tem que entender aquilo que ele quer entregar. Então, não adianta ser, minha escola é formativa, eu trabalho aspectos de educação, trabalho aspectos de formação, e aí toma o primeiro gol no jogo, acabou a formação. Aí o professor se desespera, aí os pais não tá clara essa informação, já começa a interagir, né, de uma forma competitiva, e aí perdeu todo o propósito. Então, eu acho que esse é importante, até para dar esse feedback para as famílias, olha, esse ambiente aqui é um ambiente com esse propósito. Não é um mini adulto que está jogando ali. É uma criança que está participando de uma atividade. Sem entrar na questão pedagógica, eu estou falando só da questão do propósito. Agora não, nós temos uma equipe aqui de competição que está aqui para realmente gerar resultado, ganhar competições. Bom, aí o olhar é outro, né? Mas eu só quero sublinhar e destacar a questão do propósito da escola. Isso tem que ficar muito claro para quem está à frente, né, desse tipo de situação. Então, professor Leito, vamos conhecer então um pouquinho qual o perfil da instituição, da escola esportiva do chute inicial do Corinthians. Então, qual é o perfil, professor, por favor? Lá aí entra uma dificuldade enorme agora, porque assim é uma escola de um clube, então aí você já carrega uma série de conceitos já junto com você. E onde eu trabalho é a matriz de 85 escolas. Então, além de prestar o serviço para a escola que existe dentro do Parque São Jorge, que é a unidade Parque São Jorge, que a gente chama, nós prestamos serviço para outras 85 escolas. Então, a gente, como o Márcio falou, que é importante a gente ter isso muito bem segmentado, lá muito mais ainda, porque a gente está em meio a 85 unidades que tem
esse trabalho social, esse trabalho de formação do indivíduo, em meio ao competitivo, à formação esportiva. Então, a gente precisa diferenciar isso muito para os pais. Principalmente para os pais, porque, assim, eu tenho uma teoria de que, assim, o garoto que nasce aqui no Brasil, ele 99% de chance dele gostar de futebol. Ele tem 99% de chance de gostar de futebol. Se nasce do sexo masculino aqui no Brasil. Não que no sexo feminino seja excluído, não é isso. Mas 99% eu acredito que já nasce com gosto para o futebol. E aí você tem a questão do pai, que tentou, todo mundo quer ser jogador de futebol, até por questões financeiras, por questões de mídia, por questões de glamour. E aí tem o pai que não conseguiu ser o jogador de futebol. E aí ele vem com o filho para a escola do Corinthians. Então vamos lá, se ele vem para o filho para a escola do Corinthians lá, vamos citar aí que o Alexander está nos assistindo, lá do João Dias. O pai coloca o filho na escola do Corinthians, a grande maioria do pai coloca lá o filho pensando no quê? Vou colocar na escola do Corinthians, porque o meu filho vai ser um jogador de futebol no Corinthians. Ele não está preocupado a grande maioria, claro que tem exceções, mas ele não está preocupado na formação do cidadão, ele não está preocupado na manutenção e promoção da saúde que o esporte traz. Se esse garoto se fidelizar ao esporte, ele provavelmente vai ser um adulto ativo fisicamente, ele não está preocupado nessas questões. Então, aí ele coloca numa escola lá. Tudo bem, ele chegar na escola, a escola vai traçar um caminho, ele tem a possibilidade de chegar no clube e tal. Mas o objetivo da escola é a formação, a base da escola, das escolas de futebol do Corinthians, é a formação do ser humano como um todo. Então, é uma preocupação com as questões sociais, questões de respeito, de cooperação, de inclusão, preocupado também com essa questão que eu falei, de aderir a uma prática de atividade física para se tornar um adulto ativo, a manutenção e a promoção da saúde, prevenção de doenças crônicas através da atividade física, no caso do futebol. Só que como você está numa escola de clube, é muito presente, muito presente essa questão do rendimento, do alto rendimento. O atleta, então, né? Do atleta, exatamente. Então o Márcio falou com maestria aí que você tem que separar muito bem. Então lá no Parque São Jorge, a gente trabalha com a escola, onde tem toda essa preocupação do aspecto de formação do cidadão, dos conceitos sociais que o garoto tem que ter, na questão da aderência à prática esportiva, ao gosto pela prática esportiva. Então o garoto tem que ir para a sua aula, ele tem que gostar de estar ali, ele tem que querer estar ali. Aí entra também as manifestações do esporte, que você precisa identificar qual que é o perfil da sua escola, você precisa deixar muito claro através das manifestações do esporte. E aí você se depara lá lá dentro do Corinthians com alto rendimento, que aí tem as seleções. Por isso que o projeto de seleção é um projeto separado do projeto de escola. Então, lá, hoje eu sou treinador das seleções, agora só de futsal, mas até o final do ano passado eu fui treinador das seleções sub-7, sub-9 de futebol, que é adaptado, né, no espaço menor, fut-7, e eu dava aula na escola. E aí a gente recebe vários questionamentos. Por que o meu filho não está na seleção? Eu trago meu filho aqui, mas ele não está na seleção, porque é aqueles garotos que estão lá. Então você precisa deixar muito bem claro que a escola é para formação do cidadão, formação esportiva também, porém não tem um vínculo de rendimento, de alto rendimento. E aí quando você vai para as seleções, a gente ainda traz esses conceitos, claro, esses conceitos têm que estar presentes em tudo esse aspecto social, de cooperação, de respeito, de troca,
de experiências. Então, a gente traz esse conceito para as seleções, porém, já com um cunho mais competitivo. E aí, o nosso próximo passo é a transição desse garoto das seleções para as categorias de base lá no Corinthians. Então, assim, pô, Aleirton, então quer dizer que a sua escola ela faz essa transição para a base do Corinthians, lá o Parque São Jorge, lá, a escola do chute inicial, ela faz essa transição para a base do Corinthians? Não, ela não faz essa transição. A transição é uma das possibilidades que está dentro do trabalho das escolas do Corinthians. Então, ela é uma possibilidade, é um dos caminhos. Então, o garoto vai estar lá na sua escola. A gente tem garotos até de Salvador que vêm nas seleções aqui. Então, o garoto está lá na sua escola, ele sai da sua escola com um destaque de rendimento e, claro, que também respeitando todos esses aspectos de formação do cidadão. Então, os professores não vão mandar um garoto para nós que não é mal educado, que não respeita as orientações dos professores, que falta muito na unidade. Os professores não mandam esse tipo para a gente. Então, com aquela base sólida de formação esportiva, o garoto está lá na unidade, teve um destaque no rendimento, ele vem fazer parte das nossas seleções. Nas seleções tem as competições, hoje tem, como eu criei as seleções de futsal, com auxílio dos coordenadores e dos professores, claro, mas por ideia minha, as seleções do futsal, hoje tem competição no futsal, tem competições locais, nacionais e internacionais no futebol também de campo, pela escola, e aquilo que o Márcio falou, não é porque a gente está indo para o competitivo que a gente vai no ganhar a qualquer custo, no esquecer todas a nossa base de formação do cidadão quando entra numa competição no campo. Não, esse é o nosso lema, a gente leva em todas as situações, de derrota, de vitória, de eliminação ou de classificação, de campeão ou de não campeão. E a gente consegue ter resultados também dessa forma. Então tem as questões competitivas, o garoto se destacando nas competições, a gente procura dar oportunidade para que ele seja observado pelos treinadores da base, do campo, pelos treinadores da base do futsal. Então, é uma escola, a gente passa por todos esses âmbitos de escola, todas essas manifestações de esporte dentro de uma rede de escolas do Corinthians. Então, é um pouco complexo. É muito difícil de você separar e segmentar todos esses processos. Mas aí a gente consegue fazer isso no diálogo com os pais, na apresentação do nosso trabalho diário. Eu gostaria, Aleirton, agradecer o teu comentário e corroborar contigo num aspecto que eu acredito ser fundamental. Eu, ano que vem, completo 30 anos de trabalho com escolas de futsal, de iniciação no futsal, e nesses 30 anos, essas 3 décadas aí que passaram, eu vi muitas escolas de camisa, com escola de clube, Grêmio, Inter, Atlético Paranaense, Palmeiras, Flamengo, que veio para o Sul aqui, né? E eu vi muitas dessas escolas jogando com a ilusão da possibilidade do sonho de ser um jogador de futebol, né? Então, crianças que, dentro de uma característica física, uma característica de vivência esportiva, a gente sabe que a possibilidade é menor de vir a ser um jogador, né? Até pela experiência de vivência motora, né? E várias escolas de camisa vendendo a ideia que se eu ingressar em determinada escola, eu tenho grande chance de vir a equipe de base, né? E eu fiquei muito satisfeito. Eu conheço o trabalho, nos conhecemos já há algum tempo, e agora essa tua fala mais reforça o quanto eu considero teu trabalho. Tu deixou bem claro para teus pais, mesmo sendo Corinthians, olha, aqui não há uma garantia que o seu filho vai ser um jogador. Mas eu vi já muitas escolinhas de camisa dizer, não, aqui, a cada mês, 10 vão fazer teste no clube. E isso é uma situação ilusória que sempre me chamou a atenção. Durante esses 30 anos que eu trabalhei, já existiram dentro do mercado, assim, uma retrospectiva, muitas escolas, eu não vou citar nomes, evidentemente, elas estão ética, mas que monopolizaram por algum período de 6 a 1 ano e meio no máximo,
e tiravam alunos das escolas que a gente trabalhava. E sempre me diziam assim, pá, Daniel, mas tu não está preocupado? Eu não estou preocupado, porque a solidez do trabalho, as estratégias, os princípios, quando eles são sólidos, o aluno vai e volta. Porque se tu perde um aluno, por exemplo, o aluno do Bola na Rede sai para a escola do Márcio, ali do Bom de Bola, eu sei que a linha pedagógica, que ele vai ser bem tratado, que ele vai ser respeitado, que ele vai ter todas as oportunidades. Mas se ele sai de uma escola como essa e vai para uma outra escola, que tem um outro perfil, agora estamos falando dos perfis das escolas, né? Em que o professor ali está ali para formar atletas, não está preocupado em aqueles que estão em desenvolver as habilidades básicas, ele vai retornar, porque são sonhos, não é uma solidez de trabalho. Então, em relação... Oi, professor Márcio. Daniel, não, só complementando aí, eu tive a minha primeira vivência com escola de futebol, logo ali com 17 anos, né? Estava na faculdade ainda. Eu tive a oportunidade de fazer o meu primeiro estágio e o primeiro contato com escola de futebol na escola Rola Bola, aqui em Porto Alegre, onde, posso dizer, o Daniel, bem mais velho que eu, era o meu chefe ali, o meu coordenador direto, e o professor Fernando Ávila, né, que como diretor da escola também eu tive bastante contato nesse início. E o Rola Bola tinha e tem, né, existe hoje, está cada vez mais forte essa escola, que de forma alguma a gente enxerga como concorrente, e sim como parceiro. É uma escola que tinha lá atrás, em 97, quando eu fiz o meu estágio, a escola existe desde 1990, se eu não me engano, já tinha princípios pedagógicos muito claros em relação à formação, em relação ao tratamento com o aluno, em relação à gestão, que é o assunto da nossa live. O Rola Bola já tinha isso lá atrás, né? Daniel disse que é de uma forma empírica, mas as coisas funcionavam, né, Daniel? Funcionavam, eu digo porque quando a gente trabalhou junto, né, com certeza continua funcionando, mas eu digo assim, naquela época tinha um olhar da gestão e tinha um olhar no pedagógico, ou seja, as coisas não precisam brigar. Tu pode ter uma escola bem gerida, né, com princípios pedagógicos bem organizados e bem claros também. Então, na minha formação, isso foi talvez assim um ponto fora da curva, né, para quem está começando, ter acesso a esse tipo de profissionais e acesso a essas informações. Então, deixar muito claro, não sei, Daniel, se tu vai avançar para outro tema, mas eu queria fazer um destaque em relação ao produto aula que a gente vende nas escolas, né? Então, num processo de clube, me parece mais claro, embora tenham outras dificuldades ali, eu imagino, né? Eu não tive a oportunidade de trabalhar em clube, mas eu imagino que sim, que são esses aspectos de torcida, aspecto de resultado, aspecto de formação de atleta, né? Nas escolas que não tem, né, essa questão da camiseta do clube, a gente tem outras questões e eu vejo assim, e é uma crítica, uma autocrítica e uma crítica ao setor, que aquele aluno lá de 1990 não é o mesmo aluno de 2000, o de 2000 não é o mesmo de 2010, o de 2010 não é o mesmo de 2000, e o de 2020 não é o mesmo de 2010. Ou seja, tem 3 décadas aí de 90, né, pegando assim, de 90 até 2020, vamos fazer uma breve análise assim de como que era a criança em 1990 e como que é uma criança hoje. Vamos botar criança, adolescente, chamando de criança, né? Como que era e como que é agora. E a nossa aula lá, que é a aula da escola, será que ela é tão diferente assim lá de 20, 30 anos atrás? Que seja de 2000, de 20 anos atrás? Hoje a gente tem uma criança totalmente tecnológica. Essa geração que está conosco hoje, de 10, 12 anos ou até menos, ela nasceu já com a tecnologia. Então, o raciocínio dela é diferente de uma criança lá de 1990 e de 2000. Totalmente diferente. Será que a nossa aula está seguindo essa evolução também, né, do nosso público principal?
Então, o nosso produto dentro das escolas é a aula, é o treinamento. É isso que a gente oferece, entrega diretamente para o nosso aluno, né? E será que isso acompanhou nesse tempo? Será que a gente conseguiu evoluir a nossa forma de dar aula, a nossa forma de realizar a dinâmica até de atividades? Hoje, uma criança de 10 anos, ela escuta música, joga no computador e faz mais alguma coisa ao mesmo tempo. Então, o cérebro dela funciona dessa forma. A nossa aula funciona dessa forma? Eu costumo conversar com meus colegas aqui mais próximos que a nossa maior concorrência não é a outra escola de futebol. É tudo aquilo que tira o aluno da prática esportiva. Então, hoje, se eu fosse botar o maior concorrente da atividade física, hoje chama tecnologia, videogame, jogos, computadores. Né? Tem o prazer do jogo, que a gente não precisa ir contra isso, tem o prazer do jogo, né? E eu acho que a gente tem que, na verdade, unir, né? Quando a gente não consegue ir contra alguma coisa, a gente agrega aquilo para a nossa prática. O que no jogo tem de tão interessante que tu possa utilizar na tua escola, na tua prática? O jogo, o game. Né? O que tem de tão bom assim que as crianças querem ficar lá uma noite toda jogando, né, inteira? Será que ela quer ficar uma noite toda jogando futebol? Então, a gente tem que cuidar e começar a refletir, Daniel, daqui a pouco esse assunto para outra live, mas começar a refletir, né, se o público que vai ficar no futebol, vai ficar nas escolas consumindo o nosso serviço, não vai ser somente um público totalmente apaixonado pelo esporte. E sendo que a escola de futebol ela tem outros aspectos que ela tem que entregar: relacionamento, socialização, desenvolvimento motor, desenvolvimento psicológico, enfim. Então, o nosso produto ele tem que contemplar essas situações também, que lá no jogo está tendo de alguma forma. Como é que a gente pode trazer isso? Eu acho que é uma pergunta que fica para a gente refletir e, quem sabe, uma outra live só sobre isso aí, Daniel. Mas eu acredito, Márcio, que pelo menos para nós, professores, pedagogos do futsal, e incluo o professor Ayrton, incluo o professor Alan, do Rio de Janeiro, a professora Sheila, de Santa Catarina, nós não temos dúvidas que a evolução, e passa pelo processo da evolução da pedagogia do futsal. Nós tivemos o ano passado, na licença da Confederação Brasileira de Futsal, e esses temas foram muito debatidos. O processo... Daniel, desculpa te cortar, te interromper, mas é só para fazer um contraponto. Na verdade, eu acho que não é a pedagogia do futsal, é a pedagogia da criança. Sim, mas a criança num todo. Sim. Quando tu põe uma criança na sala de aula, um atrás do outro, da mesma forma que era 50 anos atrás, me parece assim, sabe, um pouco achar que as coisas vão acontecer da mesma forma, não vai. Mas é exatamente disso que eu ia falar. Evidentemente que a aula que nós estamos pregando de 2020 não é a mesma aula de 90, nem de 2000, nem de 2010. É a aula de 2020, onde a pedagogia do futsal ela é aplicada no aprender jogando, o aprender sendo desafiado, o aprender a trazer a pedagogia da rua para dentro da nossa aula, que é o quê? Entender a criança, é desafiar a criança, porque o que o jogo eletrônico traz para a criança? Ela traz um autoconceito, ela consegue vencer uma série de desafios, ela tem uma possibilidade a toda hora de conseguir ter êxito. O jogo, ele não vai propiciar isso o tempo inteiro para a criança, até porque o jogo tem as situações de frustração, mas a pedagogia do jogo, ela contempla exatamente esse processo que está sendo discutido aqui, que é essa situação de uma aula onde se tem uma preocupação, sim, em atender as necessidades da criança, de buscar atender a ludicidade, atender os desafios de acordo com as faixas etárias. Então, acredito que isso se debateu muito lá, né, Ayrton, que o uso da tecnologia passaria como uma forma de qualificar o conhecimento declarativo da criança sobre o jogo. Então, a parte tática do jogo seria utilizada através de vários aplicativos para a criança aprender as jogadas através do aplicativo, para contemplar essa nova tecnologia que a criança está agregando agora, né? Tu gostaria de falar também sobre isso, Ayrton, para complementar e até reforçar esse processo que é diferencial, né? Sim. Inclusive, isso está acontecendo agora. Se vocês analisarem bem
os stories do... Eu falo porque eu acompanho mais, porque está mais próximo a mim dos treinadores da base lá do Corinthians, o Felipe Sá, que nos deu aula lá na licença da CBFS, ele está fazendo treino teórico com os garotos, via Zoom, via StreamYard, via Skype, enfim, online. Ele manda vídeo para os garotos analisarem e dar o retorno para ele. Então, eles já estão utilizando essa tecnologia para entretenimento mesmo dos garotos. É uma ferramenta que agora nesse estado de pandemia, está sendo utilizado por muita gente. Entendeu? Acho que complementa o que o Daniel, que o Márcio falou aí, em relação à nossa briga com a tecnologia. E aí, além da briga, temos que trazer ela como aliado, né? Se a criança não sai do celular, não sai do tablet, não sai da internet, por que não, pelo menos em algum momento, utilizar isso como uma ferramenta até para melhorar o conhecimento declarativo dela em relação ao jogo? E é isso que os professores de base estão fazendo agora nesse período de pandemia no Corinthians. Aquela aula do rola-bola que nós dávamos lá, Márcio, na fila, ia lá, driblava o conezinho e chutava e ficava 10 caras. Isso não tem como tu concorrer com uma... Eu acho que o tema que tu traz ele é muito significativo, mas realmente, por isso, por que eu digo que é um aspecto que passa pela pedagogia do futsal? Porque o professor doutor Wilton Carlos Santana é uma referência nessa área, um estudioso sobre desenvolvimento infantil, e criou uma pedagogia a partir de João Batista Freire, a partir do Scaglia, né, e de outros pegadores de futsal, com essa preocupação, que são situações que tu está trazendo, que eu concordo contigo, mas já existe, sim, ações pedagógicas bem significativas nessa área para dar conta. Mas, pessoal, Daniel, só para complementar, até para deixar um pouquinho mais claro da minha parte, assim, acho que a tecnologia, sim, como um apoio, ela é importante, mas eu trago a questão da tecnologia não necessariamente para ser utilizada na aula, ser utilizada nas nossas atividades. Eu trago a questão da tecnologia, que é o porquê que a criança usa a tecnologia, quais são as relações que ela consegue fazer num game que ela não consegue fazer num jogo físico. E aí o que a gente tem que tentar implementar e se apropriar desse conhecimento, Daniel, que eu acho que, mesmo que já seja feito de alguma forma essa relação, acho que é muito pequeno ainda o movimento. Muito pequeno. O professor ele precisa entender primeiro como que a criança pensa, como que ela faz as relações de troca de funções, de troca de atividade, como é que ela se concentra. Hoje tu vai explicar uma atividade, em quanto tempo tu vai explicar ela? Mais de 5 segundos ela perdeu a atenção. Então vamos lá, o professor ele não é mais o centro da atenção das coisas, ela presta atenção em 10 coisas ao mesmo tempo. Como é que a tua aula vai ser aplicada com uma criança hoje de 2020 que faz todas essas relações do ambiente? Aí diz assim, não olha para lá, olha para cá. E sendo que ela não é mais assim, ela tem essa visão muito mais ampla hoje, muito estimulada também pela tecnologia. Então eu toco na questão da tecnologia não para ser utilizada na sala de aula, na quadra. Eu trago a questão da tecnologia, que essa criança que usa a tecnologia, ela tem uma forma de pensar e fazer as sinapses mentais diferente de há 10 anos atrás. E a gente tem que pensar isso na aula. Uma explicação tem que ser de 3, 5 segundos, 10 segundos no máximo. Tem que ser uma questão contínua, porque o produto, a aula, vai acabar ficando uma coisa monótona para ela. Se ela faz 5 coisas ao mesmo tempo, 10 coisas ao mesmo tempo, uma ela demora 5 minutos para fazer, fica muito chato. E aí eu não estou falando do futsal, é do vôlei, do basquete, da dança, do balé, de qualquer atividade. Então é uma reflexão, né, em termos de nossa criança hoje, como que ela pensa, como que ela toma decisão, como é que ela raciocina, como é que ela se faz a interação com o meio. E a partir disso a gente tentar implementar na nossa aula, para ela ficar atrativa, né? E aí, Márcio, eu vou corroborar contigo que nós vamos precisar de uma outra live. Porque se a gente for pegar o filósofo Buan Han, da Coreia do Sul, que fala da sociedade do cansaço,
e pegar os estudos da neurociência, nós estamos criando uma geração de crianças hiperativas com transtorno de déficit de atenção, porque o cérebro da criança, ele não comporta todo esse nível de informação, e a gente tem que desacelerar esse cérebro, e não acelerar mais ainda. Por isso que eu digo que nós temos que fazer uma outra live, porque assim como tem um processo de tecnologia muito avançado, que diz que a criança aprende milhões de coisas ao mesmo tempo, a neurociência diz que ela pode aprender milhões de coisas ao mesmo tempo, mas quanto mais atividades ao mesmo tempo ela fizer, menor a qualidade de execução dela, porque o ser humano consegue fazer algumas coisas simultaneamente, mas quanto menos o sistema nervoso central dela estiver concentrado em uma ou duas atividades, melhor vai ser o rendimento. Então, por isso que eu falei, acho que é uma live bem interessante da gente fazer, porque concordo contigo que a gente tem uma outra criança, mas ao mesmo tempo, nós como educadores e como conhecedores do desenvolvimento da neurociência, precisamos pensar em desacelerar também esse cérebro, porque depressão, síndrome de burnout, tudo é em virtude desse excessivo nível de informação cerebral, que não só as crianças, nós estamos sujeitos, né? Então, vamos marcar sim, professor Márcio. Fica aí uma dica muito legal, e eu tenho certeza que a gente vai agregar muito uma discussão, e eu acho que até tu trouxe hoje, na nossa conversa anterior, né, Daniel, vamos fazer um contraponto de assuntos, e eu achei bem legal, Márcio, vamos sim, vamos fazer, eu tenho certeza que a gente vai agregar muito, e quem sabe podemos chamar até, quem sabe, um neurocientista para nos ajudar a identificar isso, e aí qualifica ainda mais esse processo. Excelente. Tá? Mas, pessoal, vamos fazer o seguinte, temos uma combinação de final de live, tá? Sempre o convidado que veio pela primeira vez, que é o professor Márcio hoje, então ele vai fazer o fechamento, tá? O professor Leito vai fazer o fechamento dele, eu vou fazer meu minuto final de fechamento, e o professor Márcio, como é o nosso convidado como primeira vez com a gente, faz o fechamento final da live. Professor Aleto, um minutinho aí para fazer uma síntese, fazer o teu fechamento em relação à tua participação. E, desde já, queria agradecer a tua presença mais uma vez. Eu que agradeço, para mim é sempre um prazer estar discutindo com pessoas de um nível intelectual tão alto, de assuntos tão pertinentes à nossa prática, e a gente consegue ficar falando aqui a noite inteira, se deixar a gente vai falar a noite inteira até amanhã de manhã, e só assuntos bem pertinentes à nossa prática, à nossa vivência, ao nosso dia a dia. Eu acredito que é difícil você gerenciar um negócio, você tem que ter alguns aspectos ali, algumas características ali bem marcantes, e eu acredito que a gente precisa, acima de tudo, ser transparente com nossos clientes, que a gente está trabalhando com pessoas, está trabalhando com sonhos, está trabalhando com situações muito adversas, com pessoas de vários níveis sociais, de vários níveis intelectuais também. Então, a gente precisa, primeiro, ser transparente e honesto naquilo que a gente faz. Então, eu não vejo nada demais, eu trabalho dentro do clube do Corinthians, e eu não vejo nada demais falar que a escola do Corinthians hoje não é para formar um atleta profissional. Não, eu apenas estou sendo transparente pelo processo, que lá é uma possibilidade, é uma das possibilidades que existe, mas não é um objetivo principal. E eu acredito que nós temos que ser transparentes, temos que sempre tratar bem as pessoas, independente da situação, ser honesto com elas e passar todo o nosso conhecimento para que a pessoa, o nosso cliente, se sinta tranquilo e se sinta satisfeito com o nosso trabalho. Eu conversei muitas vezes com o Daniel, até com outros professores, que muitas vezes nós somos questionados, principalmente por pais, que não está bom isso, que não está errado, que meu filho não teve oportunidade na base, que isso, que aquilo. Então a gente precisa ser transparente e deixar bem em evidência qual que é o nosso papel ali, e se acaso o pai não vê que o filho não está encaixado dentro do processo, que o processo não é adequado mais para o filho dele, existe N projetos que ele pode se transferir para outros lugares também, isso não é problema nenhum. Existe 1 milhão de escolas de futebol no Brasil, e geralmente a gente acaba
A gente tem uma linha de trabalhar, se o pai não se encaixa dentro daquela linha, acha que a nossa linha é uma forma equivocada de se trabalhar, ele tem a opção de procurar uma outra linha para que o garoto trabalhe. Mas principalmente quem trabalha nessa posição de gestão, a gente precisa ter esse gerenciamento de pessoas, que é uma coisa muito, muito, muito difícil de se fazer, muito bem apurado, que é o ser honesto, ser transparente, tratar bem as pessoas e tentar passar para elas o máximo de informações possíveis do que a gente faz, de qual é o nosso trabalho, para que a gente possa ter sucesso nas nossas caminhadas diárias aí. Eu agradeço aí a participação de todos, agradeço aí aos pais de alunos que participaram. Para mim é uma honra ter elogios vindo de pais dos garotos, que isso só mostra o quanto a gente está no caminho certo. Agradeço os professores profissionais que passaram por aí, agradeço ao Márcio, um prazer falar contigo. Prazer, Leilton. Espero que possamos aí, pós-pandemia, nos encontrarmos pessoalmente, mesmo com o Daniel, meu grande amigo aí, que eu fiz graças ao futsal. Então sou grato pelas portas que o futsal me abre, que o futebol me abre, por poder conhecer pessoas assim como o Daniel, agora como o Márcio, como tantas outras pessoas aí que estão no nosso curso. E para quem está assistindo aí, não percam o nosso curso de pedagogia e gestão do futsal infantil. Vai ser totalmente online, vai ser muito bom. Vamos tratar de vários assuntos com profissionais nesse gabarito aí que vocês acabaram de conhecer, então não percam. Então, para mim foi uma honra, agradeço o convite e estou à disposição para uma próxima oportunidade. Satisfação de ter conosco, professor Ayrton. E antes de eu fazer meu fechamento e passar para o professor Márcio, a gente tem o costume aqui da gente não deixar nenhum comentário sem ser lido aqui, né? Até para prestigiar as pessoas que estão conosco já há 1h e 42 minutos, né? Então, Alexander, o último comentário que a gente não leu. Eu passei na peneira do Corinthians com Gilmar Fubá Santos. Não, com Gilmar Fubá. Santos com Liló e Palmeiras, seu Jorge, na mesma época. Só que o Palmeiras chamou primeiro. Aí meu pai preferiu me levar lá e tô lá já há 2 anos, professores. Parabéns, Alexandre. Tem muita qualidade para poder passar em tantos testes, né, Ayrton? Tem muita qualidade esse menino, né? Tem muita qualidade. E que bom que ele conseguiu e tá firme lá no Palmeiras. Eu fico muito feliz de ter participado um pouquinho da formação dele. O Márcio Nascimento diz, rendimento com disciplina. Acho que ele se referia à hora que você estava falando. Ele é pai de aluno teu também, professor? Isso, é o Márcio, pai do Miguel Rossi. Ele está nas nossas seleções, foi disputar algumas competições com a gente. É o que a gente... o que não me deixa mentir, que é o que a gente prega lá. É o rendimento com disciplina, não ganhar a qualquer custo. Prazer em te ter. Obrigado pela contribuição, Márcio. Fernando William, boa noite, professores. Boa noite, Fernando. É contemporâneo de alguém, o Fernando, pessoal? Não, aparentemente... Fernando eu acho William? Acho que foi nosso professor no Bom de Bola. Pelo nome Fernando, eu acho que sim. Eu não vi aqui a fotinho dele, mas acho que sim. Então, Fernando, seja bem-vindo. Prazer em te ter conosco. Professor Evandro coloca, perfeito, Márcio. O esporte é o mesmo, o aluno não. Nosso desafio é transformar o que vivemos ao que o nosso aluno deseja. Muito obrigado pela contribuição, professor Evandro, que vai fazer dupla com o professor Márcio no nosso curso, né? Então, estamos muito bem servidos de profissionais para esse curso na área de gestão e pedagogia do futsal. O Alexander volta a fazer um comentário aqui. No Palmeiras também, os treinos são por vídeo e reuniões online. Obrigado pela contribuição, Alexander, hein? Então, os profissionais aí também estão preocupados com esse aspecto. Professor Francisco Amaral é professor atual do Bola na Rede, satisfação, garoto novo, eu acredito que o Francisco deve estar com uns 24 anos, foi atleta do CEP durante muito tempo, é uma das grandes promessas de professores, podem ter certeza, vocês vão escutar falar desse nome. Francisco Amaral, é um acadêmico de educação física da PUC, está trabalhando conosco já no 2º ano do Bola na Rede, é um excepcional profissional, além de ter uma relação com as crianças de muita qualidade, sabe muito de futsal também. Seja bem-vindo, professor Francisco. O Roberto, lá do Rio de Janeiro, manda um parabéns para todos nós, grande abraço. O Alexander manda ali um dedinho ali, e o Alessandro Cavalcante, também é pai de aluno do... Não, é meu irmão. O Alessandro, teu irmão, é o Cavalcante, é mesmo, né?
Eu tô na foto ali, ó. Tô na foto de atleta. Perfeito, perfeito. Então, o irmão Seja bem-vindo aí, Alessandro, hein? Bom, então, pessoal, em meu nome, gostaria de agradecer a presença de todas as pessoas que abrilhantaram a nossa live. Professor Lerito, mais uma vez, é sempre um prazer estar junto contigo. Te reconheço como um profissional muito qualificado, né? Inclusive, fez uma palestra há poucos dias lá para a Federação de Futsal da Bolívia, não é isso? Foi, né? Foi por uma academia de treinadores de futebol de Santa Cruz de la Sierra. Parabéns, professor. E aí depois nos manda o vídeo para a gente poder assistir, né, professor? A gente poder ver para a gente poder assistir, né? Professor Márcio, mais uma vez, queria agradecer muito a tua gentileza de compartilhar os teus conhecimentos com a gente. Realmente foi o que eu citei no início da live. A gente parou aqui para aprender um pouquinho sobre gestão esportiva, né? Já estou há 3 semanas aprendendo contigo um pouco. Depois tu me manda ali a nota ali para eu poder pagar, porque eu estou aprendendo bastante contigo. Realmente tu é um profissional de grande qualidade, e aquilo que eu te disse, é um profissional que está caindo de maduro numa área onde não temos a quem recorrer tão próximos. Talvez existam pessoas, mas elas estão escondidas em algum lugar, não estão no meio esportivo ali para poder ajudar esses profissionais, e tenho certeza que tu seria uma alternativa bem significativa nessa área. E para finalizar, um abraço no Miqueias, nosso querido professor do Rio Grande do Norte, e ao professor Marcos Carvalho, também um querido amigo e um baita profissional. Professor Márcio, então faça as honras de fechar nossa live aí com o teu comentário, por favor. É uma honra mesmo. Tem 3 pontos que a gente não chegou a tocar, que eu gostaria de fazer um sobrevoo aqui de 30 segundos, que é todo mundo que tem ou gostaria de ter o seu negócio, a sua escola de futebol ou academia, ou seja, tem que prestar atenção em 3 pilares aqui, que é a venda do teu serviço, como que isso vai acontecer, a gestão, como que tu vai gerir a parte financeira e as pessoas, né? O Aleilton tocou muito bem nisso, e o teu produto, como é que é o teu produto, o que tu quer entregar para as pessoas, ter atenção sempre em relação a isso. Então, são 3 pontos aí que eu não queria deixar passar na parte de gestão: vendas, gestão e produto. Em relação a esse espaço, Daniel, eu quero dar os parabéns aí pelas tuas iniciativas de trazerem outros profissionais, reforçar isso, que é muito importante na nossa área. A gente está refletindo, discutindo, acima de tudo, pontos, situações do dia a dia que cada um passa na sua realidade. Com essa participação que as pessoas têm na live, é fundamental para o nosso crescimento. Tá? Então, parabéns, e que isso permaneça aí, Daniel, acontecendo, que vai ser bem importante sempre. Quero agradecer as famílias que tiveram presente, as famílias das nossas escolas, né, em especial a da Escola Bom de Bola, os professores que estiveram presentes também, acompanhando, prestigiando o nosso trabalho aqui. E o fechamento que eu faço, o recado que eu acho que eu gostaria de deixar assim como um meio, né, para a gente seguir em frente. Nós temos aí um pós-pandemia à frente, né, que é um momento onde a gente vai estar recebendo os nossos alunos, as nossas famílias, de uma forma diferente também. Então, eu acho que sensibilidade, empatia vão ser pontos fundamentais para a qualidade do nosso trabalho. Então, o tema dessa live, né, foi a qualidade, a gestão, a qualidade das escolas. Eu acho que a qualidade hoje vai estar muito ligado à empatia, à sensibilidade que a gente vai ter que ter para lidar com um momento totalmente inédito que nenhum de nós viveu antes. Então, esse pós-pandemia vai ser talvez não vai ser para abraçar, né, por questões sanitárias, mas abraçar de outra forma, abraçar com o coração, abraçar com a sensibilidade de perceber as necessidades dos nossos alunos, das nossas famílias, os medos, né, que vão vir por aí, mas a gente estar bem e receber essa nossa turma aí, essas nossas famílias da melhor forma. Então, aos professores que buscam empreender, sigam, busquem conhecimento. O nosso curso, dia 1º e dia 8, é uma boa oportunidade, porque tem 8 profissionais ali qualificados e experimentados para lidar com os assuntos, os temas que estão colocados ali. Então, uma bela oportunidade, uma iniciativa, e outros que tem por aí que é importante tá buscando, tá pesquisando. Então, professor Daniel, professor Aleilton, foi um prazer estar aqui com vocês.
muito obrigado. Aos seguidores que estão aqui assistindo a live, muito obrigado por prestigiar, quase fechando 1h50 da nossa live. Muito obrigado mesmo. Isso para nós é um prazer, porque é o reconhecimento, né, de um trabalho que a gente vem aí desenvolvendo. Fico à disposição sempre, tá, para outras oportunidades e também para quem quiser mandar alguma pergunta aí na live e a gente pode depois aí tá podendo responder, enfim, contribuir de alguma forma. Muito obrigado, uma boa noite, senhores, uma noite a todos e um bom descanso aí. Valeu, pessoal, um abraço e um abraço especial para a professora Priscila Limana, que acabou não podendo estar presente com a gente, né? Mas quem sabe numa outra oportunidade ela possa estar com a gente. Abração, pessoal, Perfeito. Boa noite, tudo de bom para todos. Grande abraço. Valeu, Márcio. Valeu, obrigado. Valeu, tchau, tchau.